Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A Escritura Sagrada da tradição cristã fala sobre isso. Mas o que será que significa buscar em primeiro lugar? Será que é fazer um culto, uma oração na primeira hora do dia, assim que acordar? Será que é colocar como prioridade na vida? O que será esse reino aí que a gente tem que buscar em primeiro lugar? E se eu te disser que existe uma relação muito legal, muito importante entre a filosofia clássica e a religião e a Bíblia, você vai ficar surpreso para perceber como essa visão sobre esse texto bíblico pode ser impactante. Meu nome é Elmer Bernardes e vamos falar sobre isso agora. Bem, antes de começarmos, deixa eu só fazer uma ressalva aqui muito importante. Nós vamos tocar em um tema sensível, que é a religião. E sempre é muito delicado falar sobre isso. O que eu vou apresentar para você agora é uma visão simbólica, mítica e espiritual dos textos bíblicos e fazendo um paralelo com a filosofia e com a tradição oriental, para a gente poder, também a tradição nórdica, para a gente poder perceber como a influência desse evento se espalha pelo mundo todo. Que evento é esse? O que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então preciso dizer isso porque os cristãos normalmente, eles interpretam a Bíblia com uma visão historicista, na maioria das vezes. Significa que os fatos são literais. É lógico que quando você olha Daniel e Apocalipse, você atribui uma visão espiritual, uma visão simbólica para isso. São livros de profecia, outros livros também. Não são outros livros de profecia, mas são outros livros que também a gente pode fazer essa visão simbólica. Mas eu quero trazer a visão simbólica para todo o texto. E um não exclui o outro, muito pelo contrário, eles se complementam. Então tudo aquilo que você aprendeu, que você sabe sobre a literalidade dos fatos, ok, pode continuar assim, não tem problema nenhum. Eu também tenho a minha visão literal de vários fatos da Bíblia, né? Acredito muito na visão historicista, na verdade é a que me guia. Também gosto de colocar a visão espiritual porque traz um contexto mais profundo, essa visão mítica, simbólica, é muito interessante. Mítica no sentido de contar uma história que tem um simbolismo aplicável à vida. Não para dizer que é uma história que é uma fantasia, porque infelizmente no mundo que nós vivemos hoje, a compreensão de mito é a compreensão de algo que não é verdadeiro, sendo que no mito revelam-se verdades profundas sobre como as coisas surgiram. Isso é interessante, mas esse é assunto para outro momento. Feita essa ressalva, vamos lá. Nós vamos hoje ler 4 textos da Bíblia, da Escritura Sagrada. 4 textos. E nós vamos conduzir as ideias juntos para a gente chegar a uma conclusão. Vamos fazer isso então? O primeiro deles, aqui, Mateus 6, 33. Esse é bem conhecido, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Só fazer um parêntese aqui bem interessante. Esse texto, ele se passa no livro 6 de Mateus. No livro 6 de Mateus, lá no início, se você ler, você vai perceber Jesus conversando sobre muitos assuntos interessantes, principalmente falando, olha, não faz as coisas boas para que os outros vejam. Não vai dar uma esmola no templo, fazer uma oferta, não pede para anunciarem com as trombetas. Se vai orar em público, não fica ali se ajoelhando na frente de todo mundo para poder mostrar que está orando. Vai para o seu quarto, faz isso em secreto. Entende? E ele fala, você vai fazer um jejum, não fica ali com a cara acabada, mostrando que está jejuando. Não, lava o rosto, pega a postura, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Entende que o que ele está querendo dizer é que as pessoas pegaram alguma coisa boa e colocaram um sentido egoísta e agora estão fazendo as coisas para se promoverem. E Jesus fala, cara, isso não é o caminho para o céu. Não é isso que tem que ser feito. É como se fosse hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa e aí a gente já logo posta no Instagram, né? Tipo, olha, tô ajudando aqui uma pessoa. Já faz com a câmera posicionada para poder ganhar likes. Como diz o Fábio Braza, hoje em dia, like vicia mais que cocaína. Olha que perigo. Né? Então olha só que interessante a gente entender o contexto. Nesse contexto também tem a oração do Pai Nosso. Jesus fala ali, olha, como que vocês podem orar? E lá na sequência, ele começa a falar sobre as aves no céu, que não plantam, não colhem, não guardam em celeiro e estão vivas. Fala do lírio do campo, que está muito bonito, ele é muito bonito. Nem Salomão em sua glória se vestiu como aquele lírio. Por que a gente fica pensando em comida, em coisas, em ter as coisas, em ter aparência, em ganhar status? Aí Jesus ele fala assim, amigo,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele termina assim, ó, não fique inquieto com o dia de amanhã, não, porque basta cada dia o seu mal, meu amigo. Vamos viver o momento agora, vamos tirar as lições agora. Cada dia já tem em si uma preocupação, entre aspas, de fazer o melhor que a gente pode fazer para viver o reino. Então ele fala, busca primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Deixa eu completar essa ideia. Uma pessoa que busca o reino de Deus, e nós vamos falar mais claramente o que é esse reino de Deus, a pessoa que busca esse reino, ele tem como consequência as coisas. Entende? Ele, como consequência, ele tem as coisas. Se ele busca ter as coisas, o reino de Deus, ele atrapalha mais do que favorece. Como assim? Imagina se eu digo para você que no reino de Deus é um reino onde há amor e há fraternidade. As pessoas se ajudam mutuamente. Se seu objetivo final é ter coisas, o reino de Deus no meio atrapalha, porque na hora que você está juntando as coisinhas, aí vem a fraternidade, você vai ajudar o seu irmão, vai ficar andando mais lentamente. Agora, se seu objetivo final é ter o reino de Deus e sua justiça, as coisas elas são muito bem-vindas, porque você vai ter cada vez mais e vai poder dividir cada vez mais. Eu chego a dizer que um homem que é materialista, que gosta do mundo material, ele pode ter muitas coisas, mas um homem que entende essa ideia do reino, que é espiritualista, ele tem que ter o mais, ele tem que ter o dobro. Porque com o dobro ele ajuda mais pessoas, entende? A visão não é ter as coisas, mas é porque eu quero ter as coisas. Por isso que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e não é a minha justiça, é a justiça de Deus, é aquela justiça do mundo espiritual, que é fazer exatamente tudo aquilo que corresponde para que cada coisa fique no seu lugar, funcionando bem, porque em geral a justiça do homem é aquilo que me beneficia, não aquilo que beneficia a coletividade. A gente chega a dizer, mas será que é possível ter uma verdade, uma justiça que é universal, que se aplica a todos? É. Claro que é verdade. Precisa esforço para encontrar? Precisa. Mas existe uma justiça que não favorece só classe A, classe B ou classe C. Existe uma justiça que favorece a todos. É lógico que cada classe tem que ter a sua particularidade de direitos para os defender. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que existe uma justiça que se aplica a todo, uma justiça que se aplica a nível universal. Se você está curioso sobre isso, observa o que Immanuel Kant fala sobre o conceito de justiça universal do imperativo categórico. Toma um tempinho para fazer isso. Quem sabe a gente não faz um vídeo aqui para falar só sobre isso, que talvez seja interessante, aplicando dentro desse contexto. Então busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para todos. Aquilo, como diz Marco Aurélio, o imperador estoico, o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, mas nem sempre aquilo que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Então, vamos buscar a justiça de Deus, a justiça para todos e o reino de Deus. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. As coisas que são necessárias para que você viva o reino. Você acha que a natureza... Quer ver? Quando entra um organismo estranho dentro da gente, os anticorpos não vão lá e tentam expulsá-lo? Isso é natural, é biológico. Você não acha que a natureza criada tem uma inteligência divina que orquestra as coisas, que algo que é destrutivo ela não tenta tirar? E algo que é bom ela não tenta manter? Você não acha que ao buscar o reino de Deus e a justiça, as coisas que são necessárias para que você se desenvolva, cresça, seja cada vez mais semelhante a Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, vamos falar daqui a pouco, que nos aproxima desse ideal divino, você não acha que a natureza vai entregar? Vai abrir as portas para que você e eu recebamos? Com certeza. A questão é que às vezes a gente quer o luxo, E às vezes para a natureza não é interessante que você tenha o luxo, mas seja interessante que você tenha uma oportunidade para desenvolver paciência. Tem uma oportunidade para poder desenvolver compaixão. Tem oportunidade para desenvolver a justiça, a honestidade. Afinal de contas, é isso que vale, porque o próprio texto em Mateus 6 fala assim, olha, não fica acumulando riqueza na terra, não. Tá? Acumula riqueza no céu, porque é lá que importa. Ou seja, acumula riqueza naquilo que é espiritual, não acumula riqueza naquilo que é material. E o que é espiritual? Lembra do fruto do Espírito? Bondade, justiça, longanimidade, benignidade, bondade, e assim vai. Aquilo é o reino. Bom, mas vamos chegar lá ainda. Vamos avançando aqui, beleza? Compreendemos isso, vamos passar para a próxima parte, e eu quero fazer só um paralelo. Quando a gente vai lá no Gênesis, a gente percebe que Deus ele cria o mundo em uma ordem muito interessante.
muito interessante. Se você quiser saber sobre isso, assiste um vídeo que eu vou deixar até aqui mesmo, na descrição, aqui mesmo, do canal, para que você veja como que essa criação do mundo, do universo, é fantástica e não é por acaso. As coisas aconteceram de maneira muito organizada, muito planejada por Deus. E quando chega para criar o homem, é sensacional, porque Deus, ele usa ali o façamos por causa da trindade divina, o Pai, o Filho, o Deus Espírito Santo, cria ali o homem. E quando cria o homem, faz ali um boneco de barro, e olha que interessante, esse boneco ele está pronto. Entende? Esse boneco tem cérebro, esse boneco tem coração, esse boneco tem potencial para sentir, potencial para pensar, ele tem potencial do sistema imunológico, ele tem tudo pronto ali, mas não tem vida. Entende? Olha, ele está tudo pronto, ele tem o cérebro, ele tem o coração, digamos assim, a parte emocional, ele tem tudo, mas não tem vida. E aí ele sopra o fôlego de vida. Ao soprar o fôlego de vida, diz que aquele boneco se torna alma vivente. Ou seja, ao se colocar o sopro saiu da boca de Deus, amigo. E entrou naquele boneco e deu vida àquele boneco. Ou seja, aquilo que nos anima, aquilo que nos dá vida, não é o nosso cérebro, não é o nosso coração, é muito mais. Não é esse boneco. É algo que vem de Deus, é o Espírito de Deus, é a natureza divina. Que desde a tradição antiga já se falava da natureza divina, desde a mitologia grega já se falava sobre uma natureza divina e uma natureza carnal. Então há uma natureza carnal não no sentido de pecadora, não, uma natureza material, o corpo, mas há um elemento espiritual que anima, que saiu da boca de Deus. É por isso que nós, por termos em nós uma centelha, uma fagulha desse elemento espiritual que é de Deus, faz com que a gente deseje buscar cada vez mais. Porque se eu não tivesse uma centelha, se eu não conhecesse uma essência divina em mim, eu não buscaria. Porque imagina uma pessoa que nunca comeu chocolate, ela vai sentir falta de chocolate? Não, ela nunca comeu. Agora dá um pedacinho de chocolate para essa pessoa e vê se ela não vai começar a desejar chocolate, se ela gostar, é lógico. A gente só sente desejo de ter um contato com aquilo que é superior porque a gente tem um pouquinho desse superior em nós. E isso é interessante notar. Mas olha que sensacional, se a gente for, por exemplo, para a tradição hindu, a gente vai encontrar Vishnu, Brahma e vai encontrar Shiva. E eles decidem criar o homem. Na verdade, Brahma, que é o criador, decide criar o homem. Então, da geração de Brahma, Purushna, que vai sendo assim, saindo de Brahma, sai o homem. Ou seja, o homem sai também com uma parte material e sai também com uma parte divina. Se a gente for lá para a tradição nórdica, nos Edas, a gente vai encontrar que Odin, Vili e Ve, os três juntos decidem criar o homem. Eles pegam ali o freixo e o olmo, duas partes, duas madeiras, né, duas árvores, e esculpem o freixo, esculpem o olmo e deixa a forma do homem e da mulher perfeitos. Perfeito, esculpe tudo, mas não tem vida. Não tem vida. Aí o que acontece? Vili dá a ele a emoção, os pensamentos, a razão. Vê traz a ele o elemento sagrado, a parte espiritual, a capacidade para sentir coisas grandes, traz a ele os órgãos do sentido, a ideia do sentido, a percepção dos sentidos, porque os órgãos já estavam esculpidos. E Odin sopra o fôlego de vida e coloca aquele casal no Midgard, né, na Terra, que é a nossa Terra, segundo a tradição escandinava, a tradição nórdica. Percebem que há semelhanças, eu estou falando da tradição nórdica, estou falando nada da tradição hindu, eu estou trazendo a tradição judaico-cristã. Você vai perceber que esse fato, não é possível que esse povo todo se juntou para enganar a gente, né? Há verdade nisso. Há tanto uma verdade que pode ser sim, literal, não sei, mas há uma verdade simbólica nisso, dizendo que há um elemento espiritual no homem. A Bíblia, o livro sagrado por excelência, relata esse fato que as outras tradições também perceberam, ou por influência, ou por entrar em contato, ou por ser uma verdade universal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é esse elemento espiritual que nós temos, que é atributo de Deus, é que faz com que a gente
para o reino de Deus. Deixa eu só fazer uma ressalva. Lembra que eu falei do fruto do Espírito? Que são 9 frutos? São 9 as características do fruto do Espírito? E é bondade, longanimidade, justiça, paz, mansidão, domínio próprio. Essas características são características do Espírito, de Deus. Quando o homem ele busca ser a semelhança de Deus, ele tem que desenvolver essas características. E me diz se o reino de Deus não é um lugar onde Deus habita. O reino de Deus é um lugar onde Deus vive. E o lugar onde Deus vive é um lugar de bondade, justiça, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fraternidade, beleza e tudo mais. E tudo mais. Por que nós somos capazes de ter isso e os animais não? Porque os animais não receberam o sopro de Deus. Nós recebemos. Nós temos os elementos divinos e nós temos potencialidade para desenvolvê-los cada vez mais e mais. Vamos ler um segundo texto, que é muito conhecido, que é João 3, de 3 a 5. Eu vou parafrasear, mas vai lá na Bíblia se você quiser e dá uma lidinha, porque Jesus está falando a Nicodemos aqui. Nicodemos, que é um fariseu, estava questionando ali sobre o reino de Deus. E Jesus fala assim, olha, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala, mas como eu, sendo velho, vou nascer de novo? Por acaso posso entrar eu de novo no ventre da minha mãe? Jesus fala, é aquele que nasce, amigo, da água e do Espírito. Esse pode viver o reino. Tem que nascer de novo. O que significa isso? A água, nascer da materialidade. Nascer, sair, mergulhar nesse mundo material e emergir renascido sobre esse mundo material, como um cisne que flutua sobre as águas. Entende? Renasce da água, renasce dessa potência criadora e criadora material, renasce do material e nasce do Espírito. Entende? Renasce desse Espírito que Deus soprou, das virtudes, dos valores. O homem que renasce, ou seja, que morre para sua natureza carnal, é o homem agora, carnal material que eu quero dizer, que foca agora a sua vida, não nos desejos, não nos medos, não nas recompensas, que isso é tudo coisas da carne, mas foca no Espírito, esse pode ver o reino. Entende? Esse pode ver o reino. É por isso que o simbolismo do batismo é muito mais do que uma morte e vida, uma morte para a velha vida e um renascimento para uma nova vida. De fato é uma nova vida, mas é uma nova vida em que os desejos e as intenções têm que ser treinadas agora para buscar o espiritual. Porque, como diz o texto, aquilo que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então a gente tem que nascer do espírito, entende? E nascer para os valores, para as virtudes, para essa sabedoria divina. Vamos continuar com outro texto, que é um texto de Lucas 17, 20 e 21, que diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria esse reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. É isso. No reino de Deus, não é, olha, ali o reino, olha um templo, o reino, olha uma casa sagrada, o reino. Não, o reino não é algo visível, mas é algo que está entre nós. Amigos, o que tem entre nós humanos, que não tem entre nós os animais, as plantas, não tem entre nós os minerais, o que tem entre nós, senão a potencialidade do Espírito? Reforço isso, vou bater nessa tecla. Vamos complementar isso, porque se eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu só passar aqui, você vai perceber em Romanos 14, 17, que diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, paz e alegria no Espírito Santo. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma alegria em Deus. Olha que interessante isso. Está tendo uma discussão aqui sobre o que é um alimento puro, o que é um alimento impuro. E aqui ele está falando assim, o apóstolo Paulo, ele apresenta para a gente, falando, gente, olha, aquilo que a gente vai considerar puro ou impuro depende muito da nossa percepção. Isso não é aquilo mais importante, porque se você come alguma coisa que faz o seu amigo, o seu irmão se sentir mal, cara, não faz isso porque você não está agindo por amor. O foco aqui não é a comida. O foco aqui é, você está agindo por amor ou não? As suas intenções são baseadas no amor, no altruísmo, na fraternidade ou são egoístas? Porque tudo aquilo que a gente faz pensando no todo, e a gente faz menção de novo aos primeiros textos que nós lemos, fazemos as coisas na coletividade, que é a justiça de Deus, a gente está agindo por amor.
Aí a gente está vivendo o reino, porque ele diz assim, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito, é andar no Espírito, é caminhar em direção ao quê? À semelhança divina que fomos feitos. Segundo a tradição hindu, temos uma semelhança divina. Segundo a tradição dos Vedas, temos uma semelhança divina. Se nós formos para a tradição egípcia, temos uma semelhança divina. Para a tradição babilônica, uma semelhança divina. Se nós formos para a tradição oriental, chinesa, nós temos uma origem divina. Se nós formos para a tradição cristã, por excelência, nós temos uma natureza divina. E essa natureza divina foi feita à imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que a gente busca ser a imagem e semelhança de Deus, a gente vive o reino. Vamos voltar aqui para encerrar? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, né? E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é isso? Não é só acordar de manhã. Pode acordar de manhã e primeira coisa fazer a oração. Pode. Mas não pensa que isso é o reino. Isso pode ser uma forma de você vivê-lo, mas não é isso que traz o reino. Entende? Não tem nada que você possa fazer para receber o reino de maneira física, material. É algo que vem de dentro da gente. É uma decisão que a gente toma aqui no plano mental e uma constância diariamente. Buscar, por isso que fala assim, o reino de Deus não é dado, amigo. A gente vai buscar o reino de Deus. O acesso ao reino nos é dado através do exemplo de Cristo, porque Cristo nos mostrou como é ser a imagem e semelhança de Deus. Ele nos mostrou qual que é o caminho. A sua vida é tão importante quanto a sua morte, porque na vida ele ensina a gente como se tornar a semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque em vida Jesus viveu o reino. Em vida Jesus viveu o reino. Então a gente pode diariamente, seguindo o exemplo de Cristo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Todas as coisas que são necessárias para que você e as pessoas em volta de você também possam ter um exemplo prático e a oportunidade de entrar no reino. Entende? Um exemplo prático. Como que eu faço esse exemplo prático? Bondade, mansidão, longanimidade, que significa suportar adversidades em prol do outro. Benignidade, que é a capacidade de ser bom, de ser fraterno, de ser amável. O amor. Enfim, domínio próprio, mansidão. Quantas coisas! Quantas coisas! São os valores e as virtudes e sabedoria. Desenvolva isso e você viverá o reino. Desenvolva isso e você vai ser a semelhança de Cristo. É difícil? É. É simples? É, porque é uma coisa só. Mas é difícil. Então a gente tem que fazer isso com muita determinação, começar fazendo já desde agora. Um grande abraço para você, fique em paz e até mais.